Após essa breve introdução, agora vamos estudar os dois primeiros versículos, né? Nosso primeiro tópico, que é o clamor por livramento divino, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler os versículos e depois eu vou explorar, tirar alguma coisa deles, né? Tirar ensinamentos deles ou fazer a interpretação, né? A exegese do texto. O texto diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Esses dois versículos. A primeira parte aqui no primeiro versículo, nós vamos ver a aflição do salmista e o socorro divino. Versículo 1. Ele diz assim, aqui é a primeira parte do versículo: em minha aflição. Aqui traz a ideia de angústia, né? De uma pessoa que está oprimida sobre opressão, né? Angustiada, né? Pode até ser colocado como como indicando aqui uma situação emocional ou física, né? Um aperto ali, uma angústia, né? Uma opressão ali, né? Que o salmista traz como aflição, né? Aqui o texto sugere que o salmo vai nascer exatamente dessa experiência, né? Real de dor que o salmista ele vivenciou, né? E aí o versículo 1 vai trazer exatamente a atitude do salmista com relação a essa angústia do qual estava sentindo. E ele vai dizer: invoquei o Senhor. Então o que ele faz aqui? Ele clama, ele, diante da situação, uma opressão tão grande, ele toma a atitude de clamar, ele vai orar ao Senhor, ele vai buscar o Senhor, né? Aqui implica um chamado urgente a Deus, né? Uma ligação direta, poderemos dizer assim, a Deus, né? Uma ligação ali pedindo socorro, né? Como se o salmista ele estivesse gritando por socorro, né? Diante de tamanha angústia, diante de tamanha opressão que ele estava sentindo. E aí o versículo traz que Deus o responde. O finalzinho do versículo diz assim: e ele me respondeu, né? Então a resposta divina, né? Mostrando aqui, nós aprendemos aqui também que o salmista ele tinha intimidade com Deus, porque Deus o responde, né? Deus ele é uma pessoa, né? Deus, a primeira pessoa da Trindade, né? Ele é um ser relacional. Ele cria o homem também relacional. Daí ele criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, para isso o homem precisa, para que exista essa interação entre Deus e o homem precisa ter intimidade com ele. E o salmista aqui mostra exatamente essa intimidade, que ele tinha intimidade com Deus e Deus o responde. E aí nós temos no versículo 2, acabamos o versículo 1, exposição do versículo 1, agora vamos ao versículo 2, que aí o salmista vai expressar aqui qual é o seu pedido, o que ele quer que Deus faça por ele, né? Ou poderíamos dizer, ele clama aqui por justiça divina diante do que ele sente, do que ele está passando, né? E o versículo 2 diz assim: Senhor, livra-me, né? Aqui, salva-me, liberta-me, me resgata de tal situação, né? E aí ele descreve exatamente do que ele queria ser salvo, ou liberto, ou resgatado, né? E ele diz dos lábios caluniadores, né? Então o que estava oprimindo ele era os lábios caluniadores ou falas enganosas contra ele, difamação, distorção da verdade, né? Tudo isso implica em lábios caluniadores, né? E o texto ainda traz lábios caluniadores e também da língua mentirosa, né? Uma língua que engana com intenção maliciosa, uma intenção maléfica, né? Uma língua mentirosa e trapaceira, né? Uma língua
que defrauda, uma língua que trapaceia, traz a ideia de trapaça, que trapaceia, né? Fraude, traição, né? Nós podemos até usar como exemplo o exemplo de Judas Iscariotes, né? Ali que armou ali para entregar Jesus, né? E a forma dele entregar, ele vai lá e dá um beijo, né? Tem até uma música que eu gostava muito, que dizia que foi com um beijo que ele traiu o filho do homem, né? Então assim, ele com um beijo ele vai lá, né? E trai, entrega Jesus Cristo para ser preso, né? Então aqui você vê exatamente essa ideia, né? A pessoa tá ali do seu lado, mas ao mesmo tempo tem uma língua mentirosa e trapaceira, né? E aí, como Judas Iscariote, né? Como exemplo, ali trai, né? Trapaça, né? Tava agindo com trapaça ali para com o salmista. Então, desses dois, essa era a aflição do salmista, né? Convivendo com lábios mentirosos, né? E línguas enganadoras, né? O que estava levando ele à opressão, à angústia, né? Uma angústia tremenda, versículo 1. E aí nós podemos aqui tirar uma aplicação para nossas vidas, né? O que esses dois versículos, esse primeiro tópico, o clamor por livramento divino, versículo 1 e 2, o que ele pode nos trazer, o que nós podemos aplicar nossas vidas diante dessa situação, quando nos encontrarmos como o salmista, vivendo uma angústia por conviver entre pessoas que são mentirosos, que mentem contra nós, né? Ou que nos enganam, ou que agem com trapaça para conosco, né? E aqui nós temos uma aplicação, eu trouxe aqui uma aplicação para aplicar a sua vida, né? Aqui o que nós podemos tirar do texto é que Deus ouve o clamor sincero. Nós vemos que no versículo 1 ele clama, e ainda no versículo 1 o texto diz: e ele me respondeu. Então Deus ouve o clamor sincero do que estão em aflição. Então o que eu aprendo? Eu aprendo que quando eu tiver em momentos de angústia e aflito por vivenciar uma convivência com pessoas que mentem contra mim e que agem com uma língua enganadora, né? Promovem ali todo esse ambiente contra mim e vai me levar a vivenciar uma angústia, né? Vai levar a essa opressão do ser, né? Então, o que cabe a mim é entender que eu devo me colocar na presença de Deus, porque a minha resposta, muitas vezes situações que você não tem como modificar, a sua resposta vai vir diretamente de Deus, né? E aqui eu trouxe alguns textos também para fundamentar, né? Então, qual é a aplicação? Deus ouve o clamor sincero dos que estão em aflição. Deus ouve a sua oração, o seu clamor. E aí, quando você estiver aflito, vá até Ele. O Salmo 18, versículo 6, diz assim: na minha aflição eu clamei ao Senhor, gritei, veja, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então, mais uma vez, na aflição, na angústia, clame, porque Deus vai lhe ouvir, que é o que ele disse aqui no versículo 1, e ele me ouviu. Ainda outro texto para que a gente fundamente um pouco mais ainda a nossa aplicação, né? Deus ouve o clamor sincero dos que estão em aflição. Diz assim, o Salmo 34 e o versículo 17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Aqui o texto traz o justo, né? Então aqueles que vivem uma vida de justiça, uma vida que agrada a Deus, né? E o cristão, ele é justificado diante de Deus pelos méritos de Cristo, né? Então Deus vai lhe ouvir, né? Deus ouve, mas Deus ouve aqueles que clamam, né? Então
mais uma vez, não fique aflito diante das angústias e diante de um ambiente do qual só lhe faz mal, mas vai até o Senhor, porque Ele vai te ouvir e vai te livrar, né? É o que diz o Salmo 34, versículo 17. No Salmo 50, o versículo 15, diz assim: e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Então, no dia da angústia, mais uma vez, clame ao Senhor. Então, essa é a nossa aplicação. Expomos os 2 primeiros versículos, o clamor por livramento divino, e a aplicação é: Deus ouve o clamor sincero dos que estão em aflição. E aí nós chegamos ao nosso segundo ponto, nosso segundo tópico.